Olá, queridos, queridas. Estamos agora chegando ao segundo turno. Hoje é terça-feira e domingo já teremos que votar. Eu quero voltar ao tema, tentando dar algumas orientações. Eu concordo que a igreja, ela não deve ter uma posição político-partidária. Com isso, eu concordo, as críticas nesse sentido, elas são justas. A igreja não deve dar púlpito a político, principalmente no momento de culto ao Senhor. No máximo, poderia chamá-lo à frente para orar, na minha concepção, no máximo. Outra coisa também é que, se a igreja tem uma posição como igreja, né, lógico, como igreja local ou como uma denominação ou movimento, ela acaba virando um curral eleitoral. E isso não é bacana, não é correto. Contudo, como indivíduos, como parte do povo de Deus, nós podemos sim ter opinião, emitir opinião, desde que o façamos com respeito também, fazer oposição, sem usar de artifícios espúrios, como eu vejo alguns irmãos pegando vídeos de pessoas que estão desviadas da fé, mas que ainda mantêm o título de pastor, de reverendo, disso e daquilo, para atacar um candidato. Isso aí também está errado, pegando versículos isolados, como aquele lá do juiz, né, o Jair. Isso aí também eu não concordo, tenho até conversado com algumas pessoas. O povo de Deus, então, deve se guiar por princípios. Nós devemos ter princípios e valores, e eles são inegociáveis. E nessa questão, nós devemos nos posicionar. Não só podemos, no meu entendimento, nós devemos nos posicionar quando os valores bíblicos, os valores de Deus, os valores e princípios imutáveis da palavra de Deus estão sendo colocados em xeque, estão sendo confrontados por político de qualquer partido, estão sendo claramente afrontados. Por exemplo, nós temos uma posição muito séria, muito firme quanto à questão do modelo bíblico de família estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, antes de existir Estado, antes de existir reinos, antes de tudo, logo no princípio, Deus estabeleceu um modelo de família com Adão e Eva. E quando ele os criou, a Bíblia diz que ele os criou macho e fêmea, os criou. E só pode haver um casal onde há um homem e uma mulher, porque só eles podem acasalar e gerar filhos. Isso é bíblico. Então, quando isso está sendo colocado em xeque ou querendo nos impor um modelo diferente via legal, nós devemos sim manifestar a nossa contrariedade. E aí alguns vão dizer, mas Jabismar, você quer impor os valores cristãos aos incrédulos? Não, não quero. Primeiro, porque não funciona, não adianta. Mas eu também não quero que eles imponham os valores deles a mim, a minha família, as minhas filhas. E nessa questão, as pessoas que defendem ah, aqueles que querem fazer isso ficam falando que vocês querem botar ah, os valores cristãos no mundo. Não, não quero. Isso nunca vai acontecer, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu não quero também que via legislação, via judiciário, via legislativo, isso seja imposto a mim. Isso é questão particular de cada pessoa. Eu não posso impor um modelo bíblico de família a ninguém, mas também não posso ser imposto de um modelo diferente por ninguém. É fácil entender isso. Quanto à questão, por exemplo, do aborto, eu entendo, eu não devia nem ter usado esse termo, porque o vídeo pode cair. Eu vou usar uma vez só. Eu entendo que essa questão de meu corpo, minhas regras, né? Isso é assassinato. É um ser humano. Quando Maria encontrou com Isabel, Jesus era uma substância ainda em forma no ventre dela, e ele foi adorado, já é tratado como uma pessoa.
A Bíblia diz que Deus escolheu alguns desde o ventre materno. Deus não vai escolher uma coisa, ele escolhe pessoas. Não é isso? Jeremias e outros personagens bíblicos. Então, quanto a isso, nós devemos nos posicionar. Não só podemos, nós valorizamos o casamento monogâmico. Somos contra a relativização dos costumes. A sociedade foi fundada sobre o modelo judaico-cristão de moralidade, de serviço, de trabalho. Nós somos contra, então, essa relativização dos costumes. Então, se um político ou um partido está não só fora desse princípio, mas querendo impor outros princípios, nós precisamos marcar posição também. E devemos buscar eleger pessoas que defendam esses valores que nós cremos. Como o outro lado também busca eleger pessoas que defendem os valores que eles entendem. O problema é que eles não querem esses valores só para eles. Eles querem empurrar goela abaixo da minha família, por exemplo. Eu já tive problema, tive que ir na escola confrontar uma questão de uma professora de português, que, em vez de dar português, ficava falando da sexualidade dela e defendendo a sua moral sexual e querendo impor isso aos alunos. E teve lá um problema nesse sentido, porque ela perguntou a opinião da minha filha, e minha filha falou que ela achava que era uma opção equivocada, mas que ela respeitava e que não discriminava ninguém. Pronto. A mulher virou o giraia lá. Eu tive que ir na escola conversar com a diretoria e me opor a isso e resolvi o problema, graças a Deus, sem precisar me valer de outras prerrogativas legais. Mas levei leis e levei os prints que ela tinha mandado para minha filha. Ok. Ideologia de gênero, que quer ensinar aos nossos filhos uma moralidade diferente daquilo que a Bíblia diz, é ensinar a elas que ela nasceu com uma vagina ou se ele nasceu com pênis, isso não significa nada. Biologicamente, não é o que dita a sua sexualidade. Então, se ela nasceu menina, mas quer ser menino, ela pode fazer isso. Isso é incentivar a coisa antes da hora. Isso é papel da família. Eu não posso, por exemplo, chegar para uma família que adotou uma família moderna, né? Eu não posso chegar para a criança deles e ficar interferindo na criação que eles estão dando a ela. Eu não concordo com a criação, mas é uma questão deles. Seria errado eu fazer isso. Pessoalmente, né? Não de um púlpito, de uma pregação, de um estudo bíblico, mas pessoalmente, numa sala de aula, também seria errado. Então, é errado também fazer isso com as nossas crianças. O Estado não cabe educar os nossos filhos, ao Estado cabe instruí-los nas artes, na ciência, mas não na moralidade. Não é papel do Estado, isso é papel de cada família. E ela vai tentar reproduzir, então, aqueles valores que ela crê que seja correto. E nós cristãos temos os nossos valores. Questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós entendemos que é uma opção equivocada, inclusive que colocaria em risco a preservação da raça humana se isso se tornar normal, não é isso? Porque só há acasalamento entre pessoas de sexo opostos com a possibilidade de gerar filhos. Essa encruzilhada que nós estamos, de um lado tem tudo isso que eu estou falando, eu vou falar mais. Por exemplo, a legalização das drogas é uma bandeira, é um propósito, isso está em atas de partidos aqui do nosso país, e aquele que fica em cima do muro é porque ele é favorável, porque se ele fosse o contrário, ele se posicionaria claramente. Temos também não só a legalização, mas a liberação, e nós vemos, por exemplo, aqui do nosso lado, no Uruguai, falaram, não, vamos liberar, que vai resolver e vai ser um céu na terra. Violência aumentou, o tráfico não acabou, famílias inteiras, jovens estão sendo destruídos, só quem já lidou com pessoas
presas às drogas, ou quem já foi preso como eu, às substâncias químicas, sabe a desgraça que é essa tal da droga. E tudo começa com a maconha. Eu tenho colega que morreu de overdose e começamos fumando maconha. Eu fui resgatado por Cristo, graças a Deus por isso, porque se eu tivesse naquela vida, eu também estaria morto. E eu fui tirado no começo das drogas mais pesadas, mas já profundamente envolvido com o alcoolismo, já dominado pelo álcool. Então, é destruir a sociedade, liberar esse tipo de coisa. Relativização do furto. Nos Estados Unidos, lá os estados têm suas leis estaduais, né? Um estado onde a pessoa pode roubar até $950. Quem estabelece esse valor? São eles. Transforma esses dólares em reais. E você vê uma pessoa entrar no supermercado ou na sua lojinha pequena lá, e pegar tudo que ela quiser, desde que não ultrapasse esse valor. Ou seja, é louvar o roubo, é premiar o ladrão. E a palavra de Deus diz que é pecado roubar, não roubarás, não furtarás. Paulo diz que antes nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos para ter para nós e até para acudir o necessitado. Então está na contramão da palavra de Deus. Há uma questão também da liberdade religiosa. O PL 122, se aprovado, nos proibiria pregar Romanos 1, por exemplo. Não poderíamos pregar Romanos 1, porque senão estaríamos sendo discriminatórios e poderíamos ser presos, e seríamos presos se tivesse passado, porque viraria lei. Nós não estamos vendo o que está acontecendo no país, a Constituição sendo rasgada. Só dessa vez eu vou concordar, é anticonstitucional, mas é dessa vez, aí depois vem a outra, vem a outra, vem a outra, nós chegaremos numa Venezuela, onde pessoas estão sendo presas e mortas por opinião contrária ao senhor Maduro. Posição quanto a Israel. Isso é muito importante para nós cristãos. Israel ainda é o povo de Deus. Israel é um povo do milagre. Nenhuma nação ficou tanto tempo fora do seu território e se manteve como nação. É um milagre, um povo que foi expulso no ano 70 da sua terra, deixou de existir o seu país pelo general romano Tito, ficou do ano 70 até o ano 1945, salvo engano, mais de 1000 anos sem uma pátria, e como Deus tinha dito que os levaria de todas as nações para aquele território, eles estão ali. A única democracia daquela região toda. A única democracia. É um país perfeito, não? Cometem erros? Cometem. Mas é o povo de Deus. Qual é o tratamento de cada candidato, cada partido ao povo de Deus? Houve um embaixador judeu que tinha sido enviado para o Brasil, ele não foi recebido, ele ficou aqui esperando e acabou que foi lá para os Estados Unidos, enquanto isso se construíram embaixada para a Palestina com o dinheiro dos nossos impostos. Veja bem, porque aí você já está batendo de frente não é com política, você está batendo de frente com Deus, quando você negocia os valores de Deus por simpatia. Por último, já falei da outra vez, olha ao nosso redor, querido. Olha a Argentina, quando o presidente da Argentina foi eleito, a televisão do Brasil, os repórteres daqui, falaram: agora sim tem um presidente de verdade naquele país. Não é como o nosso, não é como essa coisa que nós temos aqui. Olha o que esse camarada e a ideologia dele fizeram com a Argentina. Está aqui do lado. Está aqui do lado. Se você conhece algum argentino, conversa com ele. Eu conheço alguns. Eu mantenho contato com pessoas cristãs da Venezuela. De vez em quando enviamos alguma ajuda, porque a situação lá é precária. A Argentina também não está fácil.
Então, agora nós temos Lula e Bolsonaro. Isso tudo que eu falei até agora é o que Lula representa. E nós temos um presidente que não é perfeito, que eu não aprovo tudo o que ele fala, principalmente quando ele fala palavrão, isso me desagrada, eu não gosto de palavrão. Se bem que por palavrão por palavrão o outro também fala, né? A gente vê vídeos dele em momentos que ele está nervoso e ele não segura, né? Ou então em momentos particulares que ele solta mesmo palavrões feios. Então, empatou. Mas essa outra pessoa, apesar de não ser perfeita, ele defende os valores da família, não quer que as nossas crianças sejam doutrinadas, isso não é de agora, é desde quando era deputado, e isso lhe rendeu perseguição. Ele é contra o meu corpo, minhas regras, ele é contra isso, né? Invadir o templo sagrado da vida para injetar ali uma substância para cozinhar aquele ser humano em agonia ali dentro, porque ele sente dor, ou enfiar ali um instrumento para picotá-lo e depois sugá-lo e guardar os pedaços, ou até vender, como foi comprovado lá nos Estados Unidos. Ele é contra isso. Para mim, é uma coisa das mais abjetas que o ser humano é capaz de fazer. Infelizmente, tem evangélicos que defendem isso. Ah, para não ter pobreza, para não ter aquilo. O que justifica um assassinato? Ele é contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, contra a relativização do crime. De novo, não é perfeito, mas nós temos que admitir. Se você olhar, por exemplo, da pauta econômica, o nosso país está bem melhor, o desemprego diminuiu, o PIB subiu, as estatais que davam bilhões de prejuízos estão dando bilhões de lucro. Foi entregue muitas obras. Você não vai ver isso na televisão, porque a televisão só fala mal, 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 mal. Se você só se informa pela televisão, você não está sendo informado, você está sendo desinformado. Viram as pesquisas? Aquele erro foi erro? Fica essa pergunta. É possível errar tão grandemente para um lado? É possível? O nosso pesquisa foi feita no modelo mais científico, nas normas mais atuais. E houve erro de 10 pontos para um lado, sempre para um lado. Sempre para um lado, principalmente aquelas que eram compradas e pagas por uma certa emissora de televisão. Então, precisamos olhar para isso. Nós temos uma encruzilhada. Uma são os antivalores cristãos. Ela vai nos levar para lá. A outra vai nos levar para um caminho onde esses valores estão sendo preservados até agora. Não depois que foi eleito, mas desde antes. Pega as palestras do passado. E você que é jovem, você que não viu o que aconteceu, e quando o Lula foi eleito a primeira vez, você era uma criança, você estava nascendo, pesquisa, dá um Google aí. Mensalão, Petrolão, Postales, escândalo da Postales, que hoje os aposentados do Correio têm que descontar R$ 500 por mês porque foi desviado dinheiro do fundo de aposentadoria que eles pagaram com sacrifício a vida inteira. Pesquisa isso, meu jovem cristão, que está iludido com o canto da sereia vermelha. Pesquisa isso. Vá para a Bíblia e vê se você pode negociar valores. Infelizmente, tem crente velhos também fazendo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa sem sombra de dúvida. Se você for para o caminho que vai aprovar o meu corpo, minhas regras, liberação de drogas,
que vai destruir vidas, mais do que já destrói, e essas leis forem aprovadas, você vai ter as suas mãos sujas de sangue e Deus vai requerer esse sangue das suas mãos. Outra coisa importante a se considerar é o aspecto seguinte: a mídia tem batido muito na tecla que, mesmo que o Lula ganhe, dificilmente ele conseguirá governar bem, porque ah, os conservadores conseguiram colocar uma maioria nas duas casas de lei, tanto a Câmara dos Deputados quanto também o Senado, o que é verdade. E, em tese, isso deveria realmente pesar. Mas lembre que o próximo presidente, o presidente que começará a governar no ano que vem, ele tem a prerrogativa de indicar mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF. Então, você pensa mais 2 juízes, mais 2 ministros, iguais, exatamente iguais a esse cara que você pensou aí. Na verdade, talvez você tenha pensado em um de 3, ou nos 3 de vez, talvez 4. Imagina isso acontecendo. E, além desses 2 ministros do Supremo, mais 30 juízes de tribunais superiores. Você está vendo o que está acontecendo agora? Onde uma juíza reconhece que uma decisão de censura é ilegal, é inconstitucional, e diz assim: não, só dessa vez eu vou dar meu voto favorável. Ora, não há como relativizar. Se é contra a Constituição e ponto. Então, você vê essas novas hermenêuticas, esses novos posicionamentos, e isso deixa a gente apreensivo. Então, o próximo presidente vai poder indicar mais 2 ministros do Supremo e mais 30 juízes de tribunais superiores. Isso, na atual situação que nós vivemos, deve nos levar também a ponderar bem em qual dos 2 candidatos nós queremos dar esse direito de colocar mais 2 ministros no Supremo. Pense nisso também, esse é um aspecto a se considerar. Rui Barbosa, há muitos anos, ele disse o seguinte, mais ou menos o seguinte, e ele fala: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Isso pode se tornar uma realidade. Não estou dizendo que vai se tornar, mas quando não há uma repartição de pesos, isso pode vir a ocorrer. Espero que não estou afirmando que vá, mas olhe para o cenário atual e tire as suas conclusões quanto a isso. Ok? Fica esse alerta. É uma palavra firme, mas é uma palavra com amor. Ore a Deus e lembre-se que a Bíblia nos chama a não sermos cúmplices das obras das trevas. E nos diz: antes, porém, reprovai-as. Não milite para valores contrários aos valores explícitos na palavra de Deus. Eu sei que você está acostumado no mundo de uma mentalidade onde não há mais sim, onde não há mais não, onde não há preto nem branco. É fruto da filosofia de Hegel, né? A tese, a antítese e a síntese. Então, você pega o preto, pega o branco, não existe mais essas categorias sim, não, preto e branco, certo e errado. Você pega o preto, pega o branco, faz uma síntese e você vai ter um cinza. Mas a palavra de Deus, ela trabalha com sim, sim e não, não. E o que passar disso, Jesus diz: vem do maligno. Não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas dele. Que Deus te abençoe, que ele te ilumine no próximo domingo, que você possa fazer a escolha melhor que é possível agora. É o que nós temos. Quem sabe na frente Deus nos traga outras opções melhores ainda, mas agora nós temos essa encruzilhada. Nós temos esses 2 caminhos. E eu não quero ajudar o meu país a pegar o caminho da esquerda. Não quero. Com o meu voto e sem a minha oposição, não.
Que Deus te abençoe, então, e que no próximo domingo você tome a decisão mais acertada com aquilo que a palavra de Deus pede de nós como cidadãos. Deus nos colocou num país onde nós temos o direito de escolher os nossos governantes. Muita gente quer comparar isso com o tempo de Paulo, que era o Império Romano, onde César era o Estado, onde César era a lei, onde ele podia fazer assim ou assim e não tinha a quem recorrer. É diferente, nós vivemos num contexto muito diferente. E mesmo assim, Paulo 3 vezes recorreu aos seus direitos civis. 3 vezes. Em Filipos, quando ele foi preso e açoitado ilegalmente, porque ele era cidadão romano, quando os magistrados mandaram soltá-lo, ele falou: não, eles me prenderam, me açoitaram, sendo eu um cidadão romano, agora querem me descartar? Eles que venham aqui e me soltem. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo dos magistrados. A segunda vez foi quando ele foi lá no templo, depois da sua terceira viagem, não deu nem tempo de ir em Antioquia dar o relatório, ele foi espancado ali no pátio do templo, estava para ser morto, o comandante da guarda romana vem, tira ele do meio da multidão, ele na escada faz o discurso, e depois o comandante manda açoitá-lo, ele fala: você vai açoitar um cidadão romano sem antes submetê-lo a um julgamento justo? Então essa foi a segunda vez. E a terceira, quando ele estava preso, salvo engano, em Cesareia, e os judeus fizeram lá um plano para assassiná-lo, mandar trazê-lo de volta a Jerusalém, para ali ele ser avaliado, mas o plano era no meio do caminho, alguns judeus determinados a morrer ou matá-lo, e ele, pela terceira vez, apela aos seus direitos civis, apelando a César. Então, ele é levado para Roma e ali tem aquele tempo daquela prisão domiciliar. Nós temos direitos. O nosso tempo é diferente do tempo do Império Romano. O sistema político é outro. Nós podemos escolher. A nós foi dado esse privilégio. Então, façamos a melhor escolha. Eu tinha encerrado, acabei fazendo adendo, né? Que Deus abençoe. Ore a Deus. Busque a direção dele. Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus, os princípios eternos que estão contidos nela.